Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei o que pedir a Deus, Ele te concederá. Respondeu Jesus: Eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isso? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é minha luz, o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz, o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz, o Senhor é minha luz e salvação. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós ouvimos agora no Evangelho, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Jesus, diante de Marta, que falava de Lázaro que tinha morrido, e que justamente Marta disse que acreditava na ressurreição. E nós, caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui justamente por isso, nessa certeza da vida que não termina com a morte, não termina no caixão, nem no lugar de sepultamento. Aqui ficam os restos mortais, esse templo do Espírito Santo, que atuou, agiu, teve uma história, mas a vida continua. Nós cremos na vida que dura para sempre, nascemos para viver eternamente. E nós sabemos que a nossa vida, mergulhada no Cristo ressuscitado, nos dá essa garantia, que uma vez terminada a nossa caminhada, se os nossos olhos se fecham para as realidades do mundo, eles se abrem para a eternidade, para encontrar aquele de quem e de onde nós viemos, e que é a nossa casa, que é a nossa vida, que é a nossa pátria. A palavra do Evangelho lembra bem isso para nós. Jesus vai fazer voltar à vida Lázaro como sinal daquilo que deve acontecer na vida de cada um quando recomeça sua vida, quando se converte, mas também na certeza da vida que dura para sempre. É um sinal fortíssimo para aquele momento, né, trazer de volta alguém que já estava há muito tempo já sepultado, mas além de mostrar justamente a vida que é renovada, é também a certeza da vida que é transformada. Portanto, nós também cremos no Cristo ressuscitado e cremos que o Senhor nos reserva e nos prepara uma casa, uma morada no céu. E essa morada, meus irmãos e irmãs, é onde não haverá nem dor, nem sofrimento, nem dificuldades, mas a bem-aventurança eterna.
E eu tenho certeza que o Monsenhor Jonas agora goza dessa bem-aventurança eterna. E, ao mesmo tempo, as suas palavras estarão gravadas. Lembra a leitura de Jó? Para de gravar numa pedra, para que nunca se perca. Meu Redentor vive e um dia eu o verei face a face. Hoje, com os meios que nós temos, outros tipos de meios, também aquilo que o Monsenhor Jonas pregou com relação à vida eterna, estão gravadas para sempre. Tanto nas gravações feitas pelos meios de comunicação, como nos livros que escreveu, como também no coração daqueles que ouviram as suas pregações, tanto o povo de Deus, como também a comunidade, com o carisma que ele acabou fundando, que vai levar no seu coração gravados para sempre a fé desse homem de Deus, que marca um pouco do tempo da nossa história da igreja no Brasil. Como vários aspectos, vários momentos importantes, ele faz parte de um movimento que não foi planejado por ninguém, mas sim pela ação do Espírito Santo, que trouxe nessa região sudeste vários momentos de evangelização, que depois se espalharam pelo Brasil afora. E justamente essas palavras de pregação, as palavras que depois se transformaram também em situações, em comunidades, em celebrações, estarão gravadas para sempre. Sei que meu Redentor vive, e na minha pele eu verei face a face. É nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que nós celebramos a vida. Sim, nós choramos, sentimos a falta da presença física, sentimos o aconchego dessa presença. Isso faz parte do nosso sentimento humano. Sempre quando vinha aqui justamente a Canção Nova, né, algumas vezes pude estar com ele, outras vezes, mesmo que ele não podia, devido à doença, telefonava dando as boas-vindas. Uma amizade antiga, desde quando a família morava em nossa paróquia lá em São Paulo. Eu era estudante, bastante jovem, e pude assim conhecer um pouco da família, de que tinha um padre salesiano, justamente que era da família, mas sempre esse sorriso, que se de um lado nós sabemos vê-lo, as várias fotografias e vários encontros, e a sua própria voz, né, de que a alegria vai ressoar sempre em nossos corações, em nossa vida, nós sabemos que ele continua justamente nessa mesma dimensão, de poder justamente estar anunciando a salvação em Jesus Cristo, anunciando a vida, proclamando dentro de uma caminhada da igreja no Brasil, que marca a nossa história. Pelo menos essa fase, na década de 60 em diante, tem vários momentos importantes. Virão outros momentos, como também no passado, em outras regiões vieram outros momentos também, mas sem dúvida que a história da igreja do Brasil não pode ser escrita sem essa presença, né, do carisma de Monsenhor Jonas nessa época da história. Mas, além dos fatos, dos feitos, o que marca justamente é seu amor a Jesus Cristo. Se nós olhamos suas pregações, suas orações, suas celebrações, sempre esse amor a Cristo, e tudo vem de Jesus Cristo, e esse, ao mesmo tempo, desse amor a Cristo, o amor pelas pessoas, para que se salvem, para que ninguém se perca. Para isso ele doou a sua vida, entregou a sua vida, e justamente Deus foi atuando, e deu o carisma também de fundar uma comunidade, começar uma comunidade, além de tantos outros trabalhos, especialmente naquilo que se distingue bastante, que é a questão de comunicação, de continuar evangelizando através dos meios de comunicação à distância. Portanto, ao celebrarmos hoje, né, esse retorno ao Pai de Monsenhor Jonas, nós sabemos que podemos olhar a sua vida como foi até hoje. A igreja, muito sabiamente, ela vê nesse último dia da sua vida o verdadeiro dia do nascimento, o vere dies natalis, o dia do nascimento para a eternidade. Porque nós olhamos toda a nossa vida
E aí, quando nós nascemos, nós não sabemos o que nós vamos ser. Mas quando nós nascemos para a eternidade, nós sabemos o que somos e o que fomos. E por isso mesmo, é o verdadeiro dia do nascimento. Por isso, nasceu para a eternidade, já tinha nascido. Já tinha nascido, evidentemente, no meio de nós, pelo batismo também, com o novo nascimento, mas a sua vida se tornou de alguém que deixou-se permear pela vontade de Deus, pelo plano do Senhor, e escreveu justamente com a sua vida: meu Redentor vive e eu o verei face a face. E ele encontra o Redentor, ressurreição e vida, e agora pode desfrutar dessas bem-aventuranças. E tenho certeza de rezar por nós e interceder por todos nós, que aqui nós continuamos, para que nós também, caríssimos irmãos e irmãs, diante de tudo isso, peçamos a Deus essa graça, de podermos ir até o fim da nossa vida, fiéis ao Senhor, fiéis ao Evangelho, vivenciando o nosso carisma, gastando a nossa vida pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, e para que as pessoas tenham vida, e vida em abundância, vida em plenitude, e anunciando Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso mesmo, esses dias é para reflexão. A dor, o choro, a ausência faz parte da nossa vida, mas a fé planifica, nos enche de certeza e de confiança. Nós não nos separamos, apenas estamos unidos de uma outra maneira, de outro jeito. Sabemos que Ele continua vivo e nós rezamos para que nós continuemos firmes na nossa vida e a nossa missão, em nossa caminhada missionária, em nosso trabalho de cristãos. Deus proporciona a todos nós dons para que nesse tempo presente nós não esqueçamos de andar na sua vontade, para que no meio de tantas confusões do mundo, cada época tem as suas confusões, como também na época que ele começou a sua caminhada sacerdotal, ou com ele quando ele começou também a sua caminhada carismática, ou quando começou também a Canção Nova, existiam muitos problemas no mundo, mas longe de ficar tímido com os problemas, deixou-se conduzir pelo Senhor, deixou-se permear pelo Senhor e pela ação do Espírito Santo, para que possa proclamar que o Senhor vive e está no meio de nós, e que ao mesmo tempo, sabendo que Ele é ressurreição em vida, assim possa cada vez mais do céu rezar para que nós também possamos chegar ao final da nossa vida, também cada dia vivendo com generosidade, com disponibilidade para a missão evangelizadora. E o mundo de hoje necessita de homens e mulheres que vivam com alegria, com generosidade, o carisma, a abertura à ação do Espírito Santo e a missão evangelizadora. Nós somos testemunhas de um belo e importante momento na história da Igreja do Brasil. Nós somos testemunhas dos acontecimentos. Passemos aos filhos, aos netos, aos conhecidos, aquilo que nós experimentamos. E sem dúvida, são muitos depoimentos daqueles que escutaram as pregações, que conviveram com o Padre Jonas ou com o Senhor Jonas, e que permanecem nos corações, e que nós façamos a nossa parte de evangelizadores também hoje. E que aquele justamente que está junto de Deus, reze por todos nós, para que nós possamos ser fiéis e viver sempre mais, sem perder de vista a nossa direção final, que é justamente estar junto de Deus, e preocupar-se cada vez mais em poder contagiar o mundo com o bem e com a paz. Nós louvamos a Deus pela vida do Monsenhor, e nesse dia em que ele voltou para o Pai, abençoado, intercedendo Nossa Senhora, justamente quando ele volta para casa e quando ele parte para casa na vida eterna, sempre em dias marianos, possa ter tomado pela mão e levado para o seu Filho Jesus e tê-lo abraçado, dizendo: bem-vindo de volta à casa, e ao mesmo tempo a visão beatífica da Santíssima Trindade. Amém.